Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mikael e hoje trago mais um vídeo sobre Copilot Studio. E hoje nós vamos falar sobre prompts customizados. Sim, a gente consegue então dar instruções a um modelo de IA e ele fazer uma tarefa para a gente. Isso vai deixar o seu agente ainda muito mais robusto, podendo fazer análise, transformações de dados e muito mais, certo? Então senta aí e vamos então analisar e ver como cria e quais são as possibilidades que tem. Bora nessa? Beleza. Então agora, tá, eu tenho o meu aqui agente de futebol, conforme vocês podem até analisar, né, que a gente está nessa série de vídeos de Copilot, estou utilizando esse meu agente sobre futebol, então você pode olhar aqui no card mais informações sobre os outros vídeos que a gente já fez, certo? E agora, o meu agente aqui sobre futebol, ele dá informações sobre os times, certo? Ele vai lá, busca sobre o time do futebol brasileiro e tudo mais. Só que agora eu quero o quê? Eu quero que ele faça uma análise das últimas partidas. Então eu vou pegar, ir até uma API, certo? Buscar informações das os últimos 45 dias que aquele clube teve partidas, vou dar para ele um prompt para ele fazer uma análise e com isso ele vai me dar uma resposta trazendo as informações. Beleza? Então isso vai fazer com que o meu agente então fique muito mais poderoso, né? Porque agora ele é um analista também dos últimos resultados. Então eu vou pedir a informação de um clube de futebol, ele vai me dar as informações. E aí, como é que eu faço para incluir um prompt, né, dentro do nosso Copilot Studio? Então, na parte aqui do nosso, a parte de que faz aqui o design, a gente tem a parte de adicionar o node, né? Aqui eu vou clicar e vai ter a parte de adicionar ferramenta. Então eu clico aqui e aí já vai aparecer aqui, ó, novo prompt. Então eu clico aqui para criar ele, tá? Eu vou clicar aqui no meu que já está cadastrado, que eu vou mostrar para vocês a interface então, dele. Então quando eu clico aqui, ele vai abrir a mesma interface, né? Para a gente poder editar, dar as instruções e obter o resultado. Então explicando um pouco mais da tela aqui, tá? No nosso lado esquerdo, então, a gente tem a parte de instruções, certo? Onde eu posso dar toda a minha instrução, como se fosse o chat de um cloud, de um chat GPT. Então eu vou dar as instruções do que eu quero, certo? Do que eu preciso. Do lado aqui direito eu já tenho uma parte de resposta, então quando eu posso ir fazendo treinamento, certo? E obtendo a resposta e avaliando e fazendo as trocas aqui conforme a minha necessidade, tá? Aqui na parte das instruções ainda eu tenho a parte de posso limpar o prompt, eu posso ter uma library, uma biblioteca de prompts, certo? Já disponíveis que eu posso utilizar, então já tem vários aqui, certo? Disponíveis, tá? Eu posso aqui também ter nas configurações, eu posso definir alguns parâmetros para o meu modelo de IA, então eu posso ver a temperatura, o quanto criativo ele vai ser. Aqui, se eu for na parte do Dataverse de obter dados, qual o número máximo que eu vou obter de dados, o máximo é 1000, certo? Se eu quero incluir o link na resposta, tá? E também a parte de interpretador de código, que eu vou deixar isso para um outro vídeo, tá? Mas a gente pode utilizar para fazer que ele faça a interpretação de código, que ele execute o código, né, código Python dentro do nosso prompt aqui. Beleza? Além disso, então, na parte de instruções aqui eu tenho as configurações de qual modelo eu vou utilizar. Então, como você pode ver, ele já traz alguns modelos prontos, tá? Então eu trago GPT-4.1 Mini, 4.1, GPT-5, os de pensamentos profundos, que é o O3, o GPT-5 Reasoning, então ele já traz aqui. Agora ele também traz os modelos da Anthropic, então ele traz o Sonnet e o Opus, tá? Porém, esses aqui eles não passam por dentro da Azure, então eles não estão por dentro da Microsoft, então eles vão para fora, isso é bem importante, tá? Então quando você faz um prompt, envia seus dados aqui, as suas instruções, os seus dados, as informações que você quer que ele faça a tarefa, né? Ele vai para os modelos, ele vai para os servidores da Anthropic, né? Então ele não fica dentro do Azure, tá? Esse é um ponto bem importante. E além disso, a gente pode criar os nossos modelos, conforme você está vendo aqui. Então, eu até cadastrei aqui para você ver um GPT-5 Mini. Então, se você tem modelos dentro do Azure AI Foundry, você pode vir aqui e cadastrar. Porque eu acho até bem melhor utilizar esses modelos aqui. Por quê? Tá? Porque os modelos de cima vão usar os créditos do AI Builder. Então, se você não tem crédito do AI Builder, você pode simplesmente cadastrar o seu modelo do AI Foundry e utilizar. O que eu vejo que é muito mais em conta, porque aqui você vai ser cobrado por milhões de token que vai ser utilizado, tanto na entrada quanto na saída, né? Então aqui acaba sendo bem mais barato do que esses aqui que vão usar os créditos do AI Builder. Beleza? Então aqui você pode escolher, selecionar o modelo, tá? Vou pegar esse de exemplo aqui do GPT-4 Mini para a gente utilizar, tá? E com isso aqui, então,
do nosso lado de esquerdo aqui, desculpa, a gente tem as instruções. Então, eu estou dando as instruções para o meu modelo, então, né, que ele é um analista de futebol, que ele deverá analisar o desempenho de uma equipe com base na lista de partidas informadas. Então, faça uma análise rápida de como o time está indo conforme os resultados, analise seu desempenho jogando como mandante e como visitante, faça a estatística de gols sofridos. Tá? Aí eu coloco para ele, então, os dados de análise já vão estar estruturados, um array de objeto JSON, certo? No seguinte formato. Então, eu coloco o formato aqui que eu transformo, né, para ficar mais simples para ele. Dou as informações aqui para ele, do quem é o mandante, o visitante, as informações. E aí, a parte interessante, né, que a gente tem, porque eu posso sempre pedir para ele fazer alguma instrução, mas eu posso ter parâmetros de entrada, ou seja, que eu tenha um dinamismo, conforme os dados que eu tiver na minha mão ali durante a execução do agente, eu posso vir passar para ele interpretar e executar a operação. Então aqui eu coloco, ó, eu coloquei os inputs de time e partidas. Tá? E a gente tem duas maneiras de colocar os inputs aqui. A gente pode clicar em add content, ó, que ele vai mostrar para mim. Então eu tenho um input do tipo texto, eu posso botar uma imagem documento, eu posso fazer uma fórmula de um PowerFX e também posso usar uma tabela do Dataverse, certo? Então clicando aqui, ó, ele vai aparecer para eu selecionar. Tá? No caso eu não vou utilizar aqui. E também posso utilizar o barra, conforme vocês viram. Eu apertando a barra aqui, ele vai aparecer para eu informar. E com isso eu adicionei dois inputs aqui. Então, um do time. Então, aqui, conforme vocês podem ver, ó, você dá um nome para ele, certo? E um dado de exemplo para poder utilizar aqui no treinamento. Então, eu coloquei aqui Flamengo e coloquei aqui a partida, então, partidas, e coloquei os dados, ó, certo? Para exemplo. E com isso, eu posso vir aqui agora com essas informações e clicar em teste. Com isso, ele vai executar as minhas instruções e aqui do lado direito, então, ele vai me dar a resposta do meu modelo para eu poder analisar e ver se está de acordo com o que eu quero, fazer algum tipo de modificação e tudo mais. Então aqui, ó, ele deu a análise, ó, fez todo o desempenho e me deu um resultado aqui, que é o que eu esperava nesse caso, que fizesse uma análise tanto de desempenho como visitante, como mandante, desempenho geral e estatística de gols sofridos e deu um resumo aqui de como está o time. Beleza? Então vem aqui, depois de testar, eu dou um salvar aqui para a gente poder, então, gravar essa informação. Então ele faz a publicação, tá, desse modelo. E aí eu vou mostrar uma coisa para vocês agora, porque quando a gente cria um modelo aqui, ó, quando a gente vai dentro do Maker, tá, vindo aqui na parte no menu, a gente vai ter a parte de prompt, tá, que aqui você não está vendo, ó, mas para você acessar, você clica em AI Hub, você vai abrir o Hub de AI e aí você vai ter os prompts, ó. E com isso tem esse meu prompt que eu criei agora, ó. Tá criado por mim, ó, foi editado há pouco tempo, que a gente salvou. Então a gente pode visualizar por aqui ele também, ó. Quando eu clico aqui, ó, abro, ele também está aqui, ó, para mim mexer nele, certo? Ah, outra coisa também que eu acabei não mostrando ali também, tá? Que é os formatos de respostas, tá? A gente pode ter três tipos de formato de resposta. A gente pode voltar o retorno como um texto, que nem eu utilizei aqui. Eu posso voltar como um objeto JSON. Então, se eu clico aqui, ó, e dou um teste, ele vai transformar isso num modelo JSON que eu posso executar ali, pegar algumas propriedades, ou trabalhar isso, passar por uma listagem, ó, de dados, para até daqui a pouco carregar para dentro do Dataverse. Por exemplo, eu posso fazer isso, certo? E também ele pode gerar um documento também, tá? Que aqui no caso eu não vou fazer agora, mas é possível também, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, como texto, vou pedir para testar de novo, para ele voltar, né, como uma mensagem. Ele vai testar novamente e aí eu vou dar para salvar. Então é bem bacana que a gente consegue trabalhar legal com um prompt aqui, né? Então tem vários formatos legais e bacanas que você pode trabalhar. Tá? Então ele salva automaticamente, ele já acaba quando salva, já publica, certo? O meu modelo. E aí com isso, conforme a gente pode ver, ele gerou dois inputs aqui, ó. Então que é as partidas, então que é um tipo texto, né? Então eu estou botando aqui que eu tenho um array aqui, né, uma table de resultados, eu coloco no formato JSON, que foi o que eu falei lá para ele, como é que ele iria interpretar, né? E também o time selecionado, que é o time que eu quero que ele faça análise ali, tá? E com isso ele sempre vai ter se eu botar a saída, né, ele sempre vai ter uma saída, então que ele chama de prediction output. E aí eu setei para uma variável minha, tá? Que eu chamei de análise de partidas, e ele sempre é um registro, né? É um record, né? Que aí ele tem algumas informações, certo? Se ele for, ele tem a quantidade de tokens que utilizou,
ele tem token de entrada, token de saída, o texto também, que é a resposta no caso aqui que eu estou utilizando. Se tivesse o JSON, ele ia ter o JSON estruturado para a gente poder trabalhar com ele, com as informações, tá? Então aqui é bem bacana que ele me dá essa saída. Então agora, conforme eu tenho aqui o meu modelo, eu posso vir e pesquisar aqui agora. Ó. Vou utilizar aqui, vou colocar então que eu quero informações sobre clubes brasileiros, tá? Informações sobre times brasileiros. Ó. Ele vai vir aqui, vai processar, vai perguntar qual time que eu quero falar. Ó. Aqui eu vou colocar Colorado, tá? Até se você não viu, eu fiz um vídeo sobre o uso das entidades, então para você interpretar, né, mais de um valor para um valor específico, é bem bacana. Vou deixar aqui no card. Então quando eu colocar Colorado, ele vai entender internacional, ó, ele entendeu. Ó, ele foi lá, buscou as informações do time e vai executar agora, ó, vai pegar os dados lá, vai executar a API, vai transformar as informações da API numa tabela, tá? E vai fazer a análise das partidas, ó. Então ele está fazendo a análise aqui, ele está executando, então o meu prompt, quando eu clico aqui, ó, ele já passou e está nessa parte aqui do meu prompt. Então ele deu um input de entrada com os meus dados. Então aqui, ó, se eu vier em variáveis aqui na parte de testes, ó, ele respondeu aqui, ó. Então, ó, na análise rápida do Internacional com base nas 8 partidas fornecidas. Então, o que ele obteve, né, nos últimos 45 dias. Então, total de 8 jogos, ó, uma vitória, um empate, 6 derrotas. Sim, meu time não tá bem, infelizmente. O desempenho dele, ó, como mandante, como visitante, estatística do jogo, interpretação rápida, ó, sobre o time e recomendações práticas, né, baseadas nos números ali. Então, ele até fez uma análise, né, de marcar melhor, trabalhar a organização defensiva do time e tudo mais. Então, conforme a gente ali, né, deu as instruções para ele, ele executou, né, e trouxe para nós, então, uma análise, né, minuciosa ali dos resultados que o clube tinha, tá? Então, é bem bacana. Então, vamos abrir aqui de novo aqui. Vamos mostrar ali para vocês só fazendo alguma troca ali, né, dos dados. Então, vamos supor que agora eu quero só que ele traga a porcentagem dos números aqui. Eu tenho um prompt já que eu deixei prontinho aqui, então, mais curto. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, vamos botar aqui que eu quero que ele faça uma análise mais curta, ó. Então, vou modelo ali, ó, que ele é o analista de análise de desempenho da equipe, desempenho de formato, faço uma análise de percentual de partidas ganhas da equipe. Ó, então, ele já mudou, ó. Então, como o meu prompt mudou ali, ele já fez uma coisa diferente, ó. E aí, o legal que a gente pode ir testando é que cada modelo ele faz da sua maneira, né? Então, a parte legal é que você pode ter vários modelos para fazer tarefas específicas. Então, se você quer um modelo daqui a pouco que tenha um pensamento profundo, que faça uma análise mais com diversas etapas, né? Então usar um O3, se você quer um modelo mais curto, né? Menor, para fazer coisas mais rápidas, você utiliza os modelos minis, por exemplo. Então aí você pode variar, ó, conforme o seu modelo. Então isso é bem bacana, que você consegue então ter resultados diferentes conforme a sua necessidade, certo? Então aqui, ó, vou salvar, ele vai salvar aqui, ó, vamos espelhar e aguardar. Então ele vai atualizar o nosso modelo e a partir daí eu já posso perguntar novamente e ele vai trazer os dados para nós ali. Então ele demorou 16 segundos ali para analisar, porque é óbvio que eu estou usando um modelo que pensa mais, então ele tem um tempo maior, né, de execução, mas igual aqui ele está executando aqui, tá tirando dos créditos do AI Builder, certo? Mas se eu usar o modelo, por exemplo, do 5.1 mini do AI Foundry, ele já vai usar os créditos do AI Foundry lá. Então vou atualizar aqui novamente, ó. Ó, informações, times brasileiros. Brasileiros. Ó, vou fazer a pergunta aqui. Agora eu vou botar no caso vou usar o Flamengo, certo? Então vou pedir aqui, ó, Flamengo. Ele vai de novo na API, vai buscar os últimos jogos dos últimos 45 dias, né? Então, segue o padrão aqui, que ele já pesquisou na internet todas as informações sobre o clube. E agora tá indo lá e obter, então, as últimas partidas nos últimos 45 dias e fazer uma análise disso aí. E agora eu pedi uma análise mais curta, né, para ele, então, para ele nos informar aqui. Ó,
Então ele fez lá uma análise mais curta, fez os cálculozinhos, mostrou ali com mais detalhes para a gente, né? Então, conforme você pode ver aqui que é o uso deles é bem bacana porque vai te dar um poder muito alto para o seu agente para ele interpretar, fazer análise e tudo mais, né? Então, bem bacana isso. Beleza? O vídeo de hoje foi curto, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Faça uso do prompt, teste, coloque aí nos comentários, teste os modelos que vocês têm, conecte com o AI Foundry para ter menos custo, porque querendo ou não, com os créditos do AI Build ele acaba consumindo mais rápido, certo? Antes de mais nada, se inscreva no canal, dê o like, compartilha com o pessoal, que me ajuda bastante na produção dos vídeos, certo? E ficamos por aqui, te agradeço novamente e nos vemos até o próximo. Valeu, obrigado, fui!